Olá, operador de mercado, olá, operadora de mercado, olá, grafista, olá, investidores. O assunto desse vídeo é estocástico lento. Você já ouviu falar do estocástico lento? Você usa o estocástico lento no seu dia a dia operacional? Melhor ainda, você sabe o que é o estocástico lento e a melhor maneira de usá-lo? Você sabe como usá-lo corretamente? Neste vídeo eu vou trazer as respostas a estas perguntas, tá? Bom, eu fiz um evento no mês de julho, né? Neste evento eu pedi que os amigos preenchessem um formulário e dissessem para mim que tipo de conteúdo vocês preferem ver aqui no canal 5 Minutos, tá? E entre as duas questões, né, que eu coloquei lá, a preferência foi que nós tivéssemos aqui mais vídeos com instrução técnica, tá? Com educacional. Então, o vídeo de hoje será pautado neste assunto de interesse. E nós vamos começar hoje falando do estocástico lento, tá? É um indicador que tem em todas as plataformas e funciona muito bem, é um excelente indicador que funciona muito bem em qualquer ativo e em qualquer tempo gráfico, tá? Pode funcionar e funciona em criptoativos, funciona aqui no nosso dólar, aqui no nosso índice, em ações, né? Em operações para swing trade, em operação dentro do intradia, tá? Então funciona para tudo o estocástico lento. Primeiro vamos entender o conceito por trás do estocástico lento, tá? Eu vou pegar aqui um desenho, deixa eu fazer um desenho aqui. Olha só. Vamos visualizar isso aqui como sendo um candle positivo. Vou pegar aqui um azul aqui forte, pronto. Digamos que isso aqui é um candle positivo, tá? Deixa eu colocar aqui um pavio. Deixa um pavio bem... Deixa eu sair um pouquinho daqui para a gente não ficar misturado aqui com os candles do dia de hoje, né? Do dia de operação de hoje. Tá? Vamos lá. Vamos colocar aqui um pavio. Vamos também dar um azul a este pavio. E tá bom. Tá bom. Muito bem. Então eu tenho aqui um candle positivo, né? E esse candle positivo, ele, é claro, abriu a um preço e fechou a um preço mais caro. Então, por isso que ele é um candle positivo, né? Ele teve amplitude, ele andou e no que andou para cima, tá? Realmente é um candle positivo. Mas o que você diria da força compradora neste candle aí? O que você diria da força compradora? Está realmente forte, dominante? O que vocês acham? Olhando para este desenho. Não tá, né? Não tá. Tá meio que dividido ali. Apesar de ser um candle positivo, a gente vê ali uma divisão de forças, né? Mas será que você mudaria de ideia se eu fizesse isso daqui? Será que você conseguiria mudar de ideia com respeito à força compradora dentro desta barra? Melhorou, né? Melhorou. Os compradores aí dominaram quase que totalmente a situação. É claro que dentro de um candle onde há compras, há vendas no mesmo nível, na mesma quantidade. Para haver compra tem que haver venda. Para haver comprador tem que haver vendedor, tá? Mas olhando para este candle, a gente consegue perceber o quão mais decisivo foi o comprador nas ações empregadas durante esse tempo desta barra, digamos que seja uma barra de 5 minutos. Diferente daquele outro candle que a gente desenhou, com um pavio mais longo, a gente começa a entender que houve realmente força compradora
né? Até predominou, porém dividiu as ações com os vendedores. Os vendedores conseguiram, de fato, controlar um pouco a pressão compradora. O mesmo se dá, e posso olhar para vocês aqui e perguntar a vocês, que nesta situação, os amigos provavelmente dirão a mesma coisa, né? Aqui nós tivemos uma força vendedora, naturalmente, porém, a gente teve também uma divisão de forças, né? No tocante a este pavio que acontece aqui, tá? E quando a gente faz isso, a gente já entende que a predominância foi do vendedor. O vendedor agrediu mais, o vendedor foi para cima, não ficou aquele time que só se defende, foi para cima, né? E manteve a pressão vendedora acima da pressão compradora. Mas o que você quer dizer com isso, Nizam? Qual é a ideia? O que você quer trazer com isso? Né? O que eu quero mostrar para vocês é que aqui nós temos... Está fazendo um eco aqui, não? Preciso dar uma melhorada nisso. Aqui nós temos, neste pavio, nós temos aquilo que a gente chama, melhor dizendo, que nós chamamos de mínima. Tá? Então aqui nós temos a mínima deste candle. E aqui nós temos o que nós chamamos de fechamento. Então aqui nós temos o fechamento da barra, o fechamento do candle. Eu espero que esteja dando para... Pronto. Então nós temos o fechamento e nós temos a mínima. O preço mínimo deste período é este daqui. O fechamento do candle é este daqui. Então, o estocástico lento, ele vai levar em conta o quanto o preço fecha acima ou abaixo, próximo da sua mínima ou próximo da sua máxima. Tá? Então, quando a gente tem candles que começa a subir, e a gente tem sempre candles que fecham o mais próximo da sua máxima, o estocástico lento leva em consideração este candle, tá? Este preço, esta agressão, como sendo uma forte agressão. E quando isso perdura por longo tempo, ele pode destacar e pode dizer e indicar para nós que o preço pode estar sobrecomprado ou sobrevendido. Então, quanto mais candles fortes começam a surgir e os fechamentos começam a ser o mais próximo das suas mínimas e máximas, o estocástico lento pode dar o sinal dizendo que este preço está muito, muito acima do que ele deveria ou do que normalmente ele deveria estar. E aí ele indica a sobrecompra e indica também a sobrevenda. Tá? É por isso que quando nós temos aquelas pernadas para cima, bem salientes, a gente tem o estocástico lento entrando na região de sobrecompra, quando está indo para cima, ou na região de sobrevenda, quando o preço está caindo. Tá? Então, o indicador vai balancear isso daí e indicar para nós se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido. E o preço sobrecomprado ou sobrevendido, ele precisa se corrigir. Ele está exagerado, então ele precisa vir para dentro de uma região onde há equilíbrio, tá? Onde não há exageros. E aí onde está o X da questão. É aí onde o operador de mercado tem que olhar, tem que ver, para poder fazer uma operação, tomar uma decisão na compra ou na venda. Tá? Mas lembre-se, é um indicador. O indicador indica alguma coisa. Tá? Ele não é a solução de tudo. Ele apenas está indicando o que provavelmente está acontecendo. Então,
A gente não vai sair daí clicando na compra ou na venda só porque o estocástico lento está sobrecomprado ou sobrevendido. Não. A gente precisa ter uma leitura mais aprofundada do preço para a gente tomar a decisão mais acertada possível. Então, qual é a melhor maneira ou a maneira mais correta de usarmos o estocástico lento dentro de um dia a dia ou dentro do dia a dia operacional? Bom, o estocástico ele não pode ser usado de qualquer forma, já expliquei isso para vocês. Tá? Por quê? Porque às vezes a gente vai ter... Primeiro deixa eu adicionar aqui o estocástico no nosso gráfico. Vou usar o mini dólar aqui, tá? Eu vou adicionar aqui o estocástico. Estou na plataforma Trade, então vou dar um clique com o botão direito no gráfico. Vou buscar aqui novo indicador e estocástico. Vou pegar a opção estocástico lento. Tá? Cliquei. Aqui eu tenho a configuração padrão, né? Eu não vou alterar nada disso aqui, vou simplesmente dar OK para que a gente possa ter o indicador plotado no nosso gráfico. Tá? Na opção padrão, a gente tem aqui o período rápido como 14. Eu poderia mudar isso aqui para 20, por exemplo, e dar um clique aqui. Ó. Eu tenho pouca alteração, mas eu tenho. Tá? Ou eu posso deixar no padrão. Né? A média móvel também eu posso... colocar exponencial, nós vamos ter pouca alteração, tá vendo? Nós vamos ter pouca alteração. Mas o que eu quero de vocês não é nem a configuração do estocástico. Eu quero mostrar para vocês como utilizar esse indicador, independente de como você configure ele aí na tua plataforma. Como você deve utilizá-lo de forma que vai te trazer mais benefício, que seja a forma mais correta possível. Tá? A gente entende que o preço em tendência é um preço, em tendência de alta, é um preço onde nós teremos topos e fundos ascendentes. Tá? Então eu quero estar numa tendência de alta, então eu vou ter um preço que ele vai trabalhar, deixa eu pegar aqui um preço que ele vai trabalhar desta forma. Só um minutinho. Deixa eu organizar aqui. Um preço em tendência de alta, a gente vai ver um preço trabalhando mais dessa forma. Eu não consigo usar isso aqui desse jeito? Espera aí. Eu acho que sim. Ó, um preço assim. 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 Assim, assim. A gente entende que isso daqui é uma tendência de alta, tá? Em tendência de baixa, contrário disso, né? Contrário disso. Então, vira isso daí de cabeça para baixo, nós vamos ter fundos e topos e fundos descendentes. E quando o mercado está lateralizado, eu vou ver um mercado que ele não consegue romper a sua máxima, nem perder a sua mínima, ele fica andando de lado. Tá? Então, o uso correto do estocástico lento depende de que tipo de mercado nós temos. Se nós estamos numa tendência de alta ou se nós estamos em uma tendência de baixa ou no mercado lateralizado. Então, parte do princípio de que a gente precisa identificar que tipo de gráfico nós estamos naquele momento. Tá? Não precisa ser uma tendência macro, não. Pode ser uma tendência pequena dentro de uma tendência maior ou um momento apenas em tendência, para que a gente possa descobrir o melhor jeito de usar o estocástico lento. E qual que seria esse? Vou mostrar aqui para você no gráfico. A gente tem aqui o gráfico do mini dólar. Se eu pergunto para os amigos aí qual é a tendência deste gráfico, tá muito simples, muito fácil de dizer, né? A gente pode pegar uma linha, uma seta, traçar aqui, ó, que a gente vai ver um preço que ele vem caindo com o passar do tempo. Então, temos aqui uma tendência de queda no mini dolinha. Ó, desde lá a gente vem um dólar caindo, sempre caindo. Tá? Observa, nós temos um dólar sempre em queda. Em alguns momentos a gente tem o dólar virando, né, tentando fazer uma perna mais para cima, né, como foi esse momento aqui, ó.
Nós temos dentro da tendência de queda uma pequena tendência de alta, onde a gente vê fundos, né, e topos sempre querendo fazer aquele movimento mais ascendente, né? A gente tem um movimento meio que de alta por aqui, ó, um canalzinho ali querendo surgir, porém aqui na frente a gente já vê a força da tendência de queda do mini dólar predominando e mandando o preço lá para baixo. O que nós queremos com isso? Nós queremos é o seguinte, nós queremos dizer que se o mercado está em tendência de queda, nós vamos usar o estocástico lento para abalizar essa tendência, tá? Então, se o mercado está caindo, como ali, neste gráfico aqui no mini dólar, nos 5 minutos, nos 2 minutos, eu vou buscar no estocástico apenas as regiões de sobrecompra, para que eu possa encontrar uma venda nestas regiões. Jamais uma compra. Ah, mas a compra não vai funcionar? Vai funcionar, tá? Contra a tendência. Mas o melhor modo de você usar o indicador é a favor da tendência, tá? Observe aqui, neste ponto, que o preço ele vem daqui de baixo e começa a subir, começa a subir, começa a subir, chega até aqui em cima. E quando ele chega aqui em cima, e a gente olha lá para o estocástico lento, a gente consegue ver o indicador dizendo que, aqui ó, posso até clicar 2 vezes aqui, eu acho que eu tenho aquela linha, né? Deixa eu ver se eu consigo aquela linha. Pronto, tá vendo aí? Observa que, como é interessante isso, né? O preço ele está em tendência de queda, ele faz essa subida, e a gente tem aqui no cume da subida, o estocástico atravessando esta linha, ó. O estocástico ele tem uma escala aqui de 0 a 100, tá, gente? Aqui está configurado em 70. Eu poderia até mudar essa configuração aqui, 70-30. Eu gosto até de mudar isso daqui. Eu vou fazer aqui só para a gente perceber, ó. Linha de compra, 30. Eu vou colocar 20. Linha de venda, eu vou colocar 70 aqui, 80, tá? Então, o preço estando acima desta linha, ele está acima dos 80, que o máximo é 100. O preço abaixo desta linha, nós vamos ter um preço ali abaixo de 20, tá? E aqui é região de compra e aqui região de venda, tá? Mas eu não vou usar as duas pontas se o preço está caindo, se o mercado está em queda, está em tendência de baixa, tá? Eu vou usar somente os dados que o estocástico me dá na região de alta, os picos mais altos. Eu vou olhar somente para a região acima do 80, nem olho aqui para baixo. O preço está caindo, não me interessa a parte de baixo, tá? Somente a parte de cima. É claro que vamos ter pernadas para cima, tá? Então, por exemplo, mas vamos ter problema também, né? Por exemplo, aqui, ó, neste ponto, deixa eu pegar aqui neste ponto, onde o estocástico ele me dá sobrevenda, aqui, ó, tá vendo? Neste ponto aqui, observa que realmente o preço está embaixo, né? E o estocástico me dá essa sobrevenda aqui, tá? Vem de baixo para cima, ó, o indicador vem de baixo para cima, cruzado, toca a linha do 20, até passa dela, né? E aqui talvez eu mandasse uma compra por aqui, olhando para isso daqui embaixo, né? Talvez eu pensasse em mandar uma compra, porém, o preço, ao invés de subir, ele faz isso daqui, ó. Cai mais um pouco, tá? E aí me estopa naturalmente nesta operação aqui. Onde eu esperava que o preço fosse lá em cima. Buscar a linha superior, aquela região ali superior, tá? Igualmente aqui neste ponto, onde eu vejo o estocástico se encaminhando para cima, cruzado, encontra a linha dos 20, passa dela, e aí eu digo, pronto, agora é a compra. O preço vai bater lá em cima na outra região. E aí entra a venda e derruba o preço até aqui embaixo mais um pouco, tá? Neste ponto aqui, a gente tem
um preço que até andou para cima, né? Aqui andou bastante, mas no todo observe que há muitas falhas quando a gente olha aqui para baixo e tenta fazer compras no mercado em tendência de queda. Por exemplo, aqui neste momento a gente vê que o preço ele não sobe, o preço ele continua vindo para baixo porque a tendência é de queda. Então, para que eu aproveite melhor do indicador, eu vou optar por fazer operações na ponta vendedora toda vez que o preço atingir a região de sobrecompra, tá? O exagero da compra, tá? E observe que quando a gente faz isso, a gente fica um pouco mais confortável em fazer as operações na ponta que está mandando no momento. Por exemplo, observando só esse trecho do gráfico aqui, a gente vê o estocástico lento na sobrecompra aqui nesta região, né? Observe que ele vai lá em cima, faz um cume, começa a cair, né? A gente vê a linha descendo já cruzada, encontra a linha dos 80 e aí vem reto até a região da sobrevenda. E quando a gente traça uma linha nele aqui, a gente vai perceber quando ele está caindo aqui, deixa eu pegar aqui, pronto. Quando o preço já começa a virar para baixo, o estocástico, a linha já começa a cair, né? A gente encontra exatamente o cume desta subida aqui no nosso gráfico, tá? E a probabilidade deste preço fazer isto é muito grande, tá? E aqui, o que a gente vai fazer? Simplesmente meter a venda e acabou? Não. A gente vai buscar neste ponto um gatilho de venda, um setup de venda, alguma coisa para a venda. A venda tem que ser justificada, ela não pode ser simplesmente uma venda, ela tem que ser justificada. Lembre-se, o estocástico é um indicador, ele está indicando que algo pode realmente acontecer. Ele não vai causar este acontecimento, ele vai simplesmente indicar uma probabilidade, tá? Aqui nós tivemos um candle indeciso, né? Deixa eu tentar aumentar aqui só para a gente visualizar. Cadê? A gente tem aqui um candle indeciso, né? E aqui nós vamos buscar nesse trecho, naturalmente, uma operação de venda, né? Observando o estocástico lento, tá? E a gente teve uma venda bem sucedida neste ponto. Como eu vou utilizar a parte inferior do estocástico lento numa tendência de alta, de queda, melhor dizendo? Eu posso utilizar essa parte inferior para sair de uma operação na venda, tá? Então eu posso dizer que meu alvo é ou ficarei na operação até quando o estocástico toque a região ou entre na região de sobrevenda do papel, tá? Poderia ser, por exemplo, enquanto está caindo, eu continuo na operação. Virou ou ficou reto, eu mudo eu encerro a operação e fico quieto esperando uma outra oportunidade. Neste caso, eu poderia ter vindo até aqui com esta operação, tá? E ter realizado este lucro, né? Comprado aqui e saído aqui embaixo, tá? Isso é bem interessante porque na maioria das vezes nós vamos estar na direção certa, a operação será uma operação certeira, tá? Por exemplo, aqui neste ponto a gente tem o estocástico que vem de baixo, encontra a região de sobrecompra, fica um pouco e depois ele vem para dentro aí com tudo e busca a linha inferior da sobrevenda, tá? E quando a gente olha no gráfico, a gente vê esses momentos em que o preço ele fica aqui, sobe, depois vira para baixo, encontra a linha e aí a gente vai buscar aqui naturalmente uma venda nesse trecho, né, observando este estocástico lento. A minha saída naturalmente pode ser vista ao toque na região de sobrevenda,
tá? Então nós vamos usar a região de sobrevenda não para fazer uma compra, no caso de uma tendência de queda. Não, nós vamos usar tão somente para sair de uma operação na venda que nós fizemos na parte da sobrecompra. Observe que na maioria dos casos, quando não há uma reversão de tendência, a gente tem um estocástico dando a indicação de que realmente o preço ele vai para baixo e a gente pode se aproveitar disto, tá? Aqui neste ponto, por exemplo, o preço já estava ficando meio que lateral, mas ele entrega aqui, ó, uma possível queda, né? Porque o preço estava na região de sobrecompra e acaba caindo um pouquinho aqui, cai um pouquinho e acaba caindo muito mais à frente, né? Aqui nós tivemos aqui não tocou, né? Aqui no finalzinho do dia a gente teve de novo, né, o preço numa região de sobrecompra, dando aqui a ideia de que podíamos conseguir uma venda nesse trecho. Ele atinge a linha de sobrevenda lá embaixo, tá? Então está aqui a região onde nós podíamos buscar uma compra. Aqui eu vejo o setup Gênesis dando um lindo candle aqui, um lindo padrão para a venda neste ponto e entregando para a gente até alguns pontinhos aí, né? Ó, 7 pontos, 8 pontos ali para baixo, depois subiu um pouco, caiu mais um pouco e entregou aqui, ó, neste ponto, seria o ponto da saída, né? Neste ponto aqui, ó, quando o preço ele chega na região de sobrevenda, tá? Então é assim que eu utilizo o estocástico lento. Mercado está lateral, aí sim eu vou usar a região de baixo para comprar e a região de cima para vender. É claro, vou usar os meus setups. Eu vou usar o setup BBS, eu vou usar o setup reverso, vou usar o setup Gênesis, eu vou usar os setups que eu utilizo no meu dia a dia. Vou fazer minha análise em função do que eu vejo no estocástico lento, tá? Mercado lateral, eu posso comprar e eu posso vender. Comprar na região de sobrevenda e vender na região de sobrecompra. Mercado em tendência de alto, esqueço as vendas, foco somente na região de sobrevenda para comprar o preço no melhor ponto possível. Mercado em tendência de queda, eu esqueço as compras usando o estocástico e foco na região de sobrecompra para fazer venda. Talvez eu encontre 2 ou 3, 4 vendas durante um dia de pregão. Talvez apenas essas poucas oportunidades. Mas serão as oportunidades mais certeiras que eu terei durante o dia operacional. Tá? Se você gostou da informação que você viu aqui, se você gostou do que você assistiu, deixa o seu like. Se você ainda não for inscrito aqui, inscreva-se no canal. Compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, chama os amigos para cá, para que a gente possa ir juntos buscar novos voos, novos aprendizados. Se você não gostou também, pode falar aí e eu serei receptivo tanto a críticas negativas ou críticas positivas, tá? Entendo que tudo faz parte de um processo de crescimento. Ok? Deixa o like, se inscreva se você não for inscrito, compartilhe o conteúdo e até o próximo vídeo.